Até antes de começar a entrevista, nós estamos, nesta sexta-feira, lidando com uma porcentagem ainda dos Estados Unidos, mas uma porcentagem diferente, 12,5%. Então, se você, eventualmente, não está ligado no que aconteceu, porque às vezes a gente fica off do noticiário e, de repente, mas que isso? Não são 25%? São, gente, mas tem mais. Agora, a partir de hoje, passa a valer 12,5% a mais, ou seja, 37,5% no total para alguns setores de tarifaço dos Estados Unidos. É no quesito que eles acusam vários países, tá? Não é só o Brasil, de comprar produto proveniente de trabalho forçado. E com isso, taxação de mais 12,5%. A gente conversa agora com o ex-secretário de Comércio Exterior do nosso país, o Welber Barral. Olha, Welber, a gente está aqui tentando lidar e entender 25%, de repente, é mais um toma que o filho é teu, mais 12,5% para a gente compreender. De maneira geral, a gente tem aqui algumas coisinhas em detalhes, mas de maneira... Ah, perdão, Welber. Eu coloquei o acento errado, eu pus um chapeuzinho onde é um acento agudo, né? Welber Barral. Ô, Welber, por qual motivo para a economia isso é um problema? Ou se a gente vai ver de maneira muito isolada alguns poucos setores sofrendo mais que os outros? Elisa, Isabel, bom dia a todos. Na verdade, houve várias mudanças nas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos desde o começo do governo Trump. Essa tarifa que foi anunciada ontem, de 12,5%, não é só contra o Brasil, ela afeta 60 economias, as maiores economias do mundo. E ela vai substituir a tarifa que foi anunciada em fevereiro, quando a Suprema Corte americana decretou a ilegalidade da Lei de Emergência Econômica. Então, no ano passado, os Estados Unidos usaram a Lei de Emergência Econômica, a Suprema Corte derrubou, eles colocaram a seção 122, que só vale durante 150 dias, que cai amanhã, e por conta disso foi substituída por essa seção 301 de trabalho forçado. Então, primeiro efeito é 10 ou 12,5% contra o mundo inteiro, praticamente. No caso do Brasil, já havia sido anunciado uma tarifa de 25%. Então, nós vamos ter alguns produtos que vão ficar com 37,5%, alguns produtos que vão ficar com 25%, alguns produtos que vão ficar com 12,5% e alguns produtos que estão com alíquotas com tarifa zero. Então, são várias situações diferentes. E aí, os produtos mais afetados, no caso do Brasil, são produtos manufaturados, esses que vão ficar com tarifa mais alta. Isabel Mega também, com a gente aqui na conversa para aproveitarmos aqui todo o conhecimento do nosso entrevistado. Isabel. Oi, Welber, bom dia, bem-vindo aqui à CNN. Queria ter um olhar sobre aquilo que a gente escuta de discurso do governo Lula. Tem uma visão de que qualquer tipo de negociação só vai acontecer depois das eleições. Ao mesmo tempo, o governo vem frisando a questão da lei da reciprocidade, que pode ser acionada, mas o empresariado já deu um recado claro de que isso não seria positivo. Diante dessa nova taxação, como equilibrar esses dois posicionamentos do governo Lula? Primeiro, a respeito da reciprocidade, dá tempo dela ser aplicada ainda neste ano e em que moldes? E como é que vocês veem essa percepção sobre negociações atreladas a um pós-cenário eleitoral? Perfeito, Isabel, todas são perguntas importantes, mas vamos só esclarecer a questão do timing aqui. O Brasil ficou numa situação ruim em relação a outros países. Não é só o Brasil, tá? Na semana passada, os Estados Unidos também anunciaram uma tarifa de 50% contra vários produtos canadenses. Da mesma forma, a União Europeia, que já tinha fechado um acordo com os Estados Unidos, agora está sob pressão dos Estados Unidos de novo por conta de uma multa que foi aplicada ao Google. Então, tem várias situações aí que os Estados Unidos estão negociando e estão, inclusive, revendo acordos que já tinham sido assinados. Essa é a primeira observação. No caso do Brasil, a questão das eleições vai afetar principalmente a postura americana. É visível que os Estados Unidos vão aguardar, para concluir um acordo com o Brasil, vão aguardar qual vai ser o resultado das eleições brasileiras para saber qual é a perspectiva de negociação, a facilidade maior ou menor negociação. Esse é um ponto. Quanto à lei de reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade do Congresso brasileiro, não quer dizer, primeiro, que o Brasil vá aplicar uma contramedida.
Essa lei ela começa, ela ainda tem consulta pública, ela tem audiência, ela vai para a Camex, ela tem estudos. Então, provavelmente, ela pode ser iniciada, mas não chegaria a uma medida ainda este ano. E mais, uma segunda questão que o empresariado não entendeu, uma parte do empresariado não entendeu. Não quer dizer que o Brasil vá aplicar 25% contra importações americanas. Isso não vai acontecer. Até porque a maior parte das importações dos Estados Unidos são insumos para a indústria brasileira. Normalmente é combustível, químicos, máquinas, equipamentos. Então o Brasil não vai aplicar porque isso prejudicaria a própria indústria brasileira. Se acaso o Brasil chegar a uma contramedida, isso seria na área de propriedade intelectual, de serviços, que não afetaria a indústria brasileira. Isso tem que ser explicado. De qualquer forma, eu não acredito que com todo o processo e o rito que é requerido administrativamente na Camex, que possa haver uma decisão nesse sentido ainda neste ano. A gente tem, inclusive, Welber, mais cedo a gente compartilhou com a nossa editora de agro uma tela que mostra os setores que vão ser duplamente taxados ou só a tarifa de 12,5%. Eu vou relembrar para poder te fazer a pergunta, tá? Porque é bom quando a gente visualiza e consegue organizar visualmente. Ó, primeiro na informação da esquerda, dupla taxação de 37,5%, que é quem já tinha sido tarifado, né, em 25%, aí ganhou esse presente nessa sexta-feira, que é descobrir que os 12,5% foram colocados em prática. Aí tem ali, dupla taxação, vinho, máquinas e equipamentos, produtos químicos e o setor de calçados. Aí nós temos no meio da tela os setores que até que tinham se livrado em outros momentos, né, mas agora foram tarifados. Celulose e pescados. E as pessoas, sim, porque os setores são movimentados por pessoas, mas os setores que estão isentos dessa novidade do 12,5%. Carne, café, suco de laranja e frutas. Ô Welber, além de, claro, o que quiseres falar sobre essas informações que estão em tela, mas esses que foram isentos de novas taxas são itens que são muito importantes para os norte-americanos, né? Que eles precisam, ou porque não produzem suficientemente, tomam suco de laranja adoidado, enfim. Tem muita gente que diz que a medida dos Estados Unidos é 100% política. Mas quando a gente vê uma tela como essa, você vê que tem uma questão também, assim, basicamente econômica, de necessidade da economia para eles. Então eu quero te ouvir sobre isso. Sua conclusão está perfeita. Toda a lógica de aplicação das medidas foi feita sobre a lógica do efeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aprenderam que o ano passado eles tinham tarifado a carne e o café brasileiro, por exemplo. Isso levou a uma inflação muito alta nos Estados Unidos. Então, esse ano eles já excluíram tudo, inclusive o café solúvel que estava tarifado. Por outro lado, os Estados Unidos são altamente dependentes da celulose brasileira. Então, na realidade, o quadro aí tem um erro. A celulose ela não recebeu tarifas. O que recebeu tarifa foram alguns derivados da celulose, inclusive papel. Esse foi tarifado. A mesma coisa, no caso da dupla taxação, além de calçados, afeta muito têxteis também. Têxteis e outros produtos de consumo, que são aqueles produtos que têm fornecimento ou nos Estados Unidos ou de outras origens. Então, esse seu quadro é muito interessante por duas razões. Primeiro, ele mostra que, de fato, há uma racionalidade nos Estados Unidos de não tarifar produtos importados que possam levar a uma demanda maior ou uma inflação dos Estados Unidos. Em segundo lugar, você tem situações em que se é insumo para a indústria americana. Por exemplo, nosso escritório trabalhou e conseguimos excluir o ferro gusa da tarifação americana. Ele estava tarifado, nós conseguimos tirar da tarifação, mas fundamentalmente porque a indústria siderúrgica americana precisa do ferro gusa brasileiro. Por outro lado, você tem algumas situações, e aí até estranhas, que, por exemplo, alguns produtos que ninguém sabe por que acabaram não sendo isentos. Foi o caso de coelhos vivos da Suíça, que é um produto não muito estratégico, eu imagino, mas que acabou não recebendo tarifação nenhuma nos Estados Unidos. Nossa, coelhos vivos da Suíça. É isso, né? O mundão dos produtos tem as suas complexidades. Isabel? Eu queria te ouvir sobre as justificativas, né? A gente tem uma visão de algumas fontes do governo brasileiro de que essa última taxação pela investigação sobre o trabalho forçado, ela está ocorrendo meio que na marra, porque o Brasil tem práticas de combate ao trabalho forçado, reconhecidas inclusive pela Organização Internacional do Trabalho.
Essa é a sua visão também? Isso vale para a gente entender e separar um pouco o Brasil dessas outras 59 economias e da União Europeia que foram embutidas junto conosco nesse último balaio do tarifaço, Weber? Balaio é uma boa palavra, porque o que acontece? De um lado, você teve uma justificativa qualquer para tentar estender as tarifas para o mundo inteiro, fundamentalmente, porque isso afeta 99% das exportações americanas, apesar de serem 60 economias. Então, é uma justificativa, provavelmente vai ser questionado na justiça americana, mas vai levar 2, 3 anos para ser revogado e até lá o governo americano vai recolher essas tarifas. Segundo, não houve análise individual por país. Na verdade, o Brasil foi colocado no mesmo balaio, para usar seus termos, que a Noruega, do que a Suíça, do que vários outros países, que também têm situações de combate a trabalho forçado, e não foi considerado. Isso foi colocado praticamente para todo mundo. Então, como eu disse, não houve uma consideração particular da situação brasileira, porque o Brasil tem, de fato, uma política de combate ao trabalho forçado, mas isso sequer foi considerado. Muito bem, conversamos com Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Ô Welber, a gente adora entrevistar você, viu? Você é ótimo explicando, é muito bom te entender, compreender. Você traz muito para a vida real essas explicações, isso para a gente aqui é ouro, para o nosso espectador. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisa. Isabel, bom final de semana.